Fala galera, e o dia 20 de novembro já era uma data extremamente especial para todos os fãs do universo The Walking Dead, porque simplesmente marca a data de encerramento da série principal de The Walking Dead, depois de 12 anos, 11 temporadas, no dia 20 de novembro de 2022. Inclusive, galera, vai ter um vídeo especial sobre esses 3 anos que marcam, né, a data comemorativa de 3 anos de encerramento da série principal. Por que essa data ela volta a ser extremamente importante para todos os fãs do universo The Walking Dead? Curiosamente, em 20 de novembro de 2025, se encerram as gravações da 4ª temporada de The Walking Dead Daryl Dixon, que a gente sabe que é a conclusão dessa série spin-off, e ao mesmo tempo tem uma despedida extremamente emocional que deixa assim uma pulguinha na orelha violenta sobre se realmente não é, além de uma despedida da spin-off, além de ser uma despedida do Norman Reedus ao seu personagem icônico chamado Daryl Dixon, mas também não é uma despedida do universo por completo de The Walking Dead para Norman Reedus. Olha o que ele publicou no X, tá, galera? Porque simplesmente assim, a 4ª temporada, ela encerrou realmente as suas gravações no dia de hoje. Estou gravando exatamente no dia 20 de novembro de 2025. Ele publicou uma foto, cara, bem emocional do seu personagem e falou o seguinte: último dia de filmagens para Daryl Dixon. Tem sido uma grande felicidade para mim interpretar esse cara com todos vocês por perto por tanto tempo. Eu me sinto realmente abençoado. Verdadeiramente. Obrigado a todos, do fundo do meu coração. Galera, são 15 anos de Norman Reedus interpretando esse personagem icônico chamado Daryl Dixon. 15 anos. Onde ele levou muito do protagonismo também de The Walking Dead, a partir daquela 9ª temporada ali, junto com Melissa McBride, junto com Jeff Dean Morgan, entendeu? Os três, junto com a Danai Gurira, os quarteto, né? Foi levando esse protagonismo de The Walking Dead, depois tem a saída da Danai Gurira, depois tem o retorno da Lauren Coe, e Daryl Dixon sempre esteve lá, Norman Reedus sempre esteve lá presente, depois da saída do Andrew Lincoln, depois da saída de Rick Grimes, como esse grande protagonismo ali, colocado na série. E ao mesmo tempo, ele leva muito, né, o personagem, cara, para esse spin-off por 4 anos consecutivos, por 4 temporadas consecutivas. E ele já tinha dado entrevistas, tá, Norman Reedus, sobre a idade em que ele está e sobre realmente quanto mais poderia ter também da sua capacidade de interpretar esse personagem por anos e anos, né, que viessem tudo mais, por histórias diferentes e tudo mais. E, cara, o que ele falou aqui nessa despedida me deixa assim, ó, com uma pulga violenta atrás da orelha, se realmente não é uma despedida dele em relação ao universo todo de The Walking Dead. Porque vamos falar uma coisa muito importante, tá? A jornada toda de volta para casa de Daryl e de Carol, aparentemente, tem sinais que ela não vai acontecer da forma que a gente está idealizando, assim. Ou que a gente imagina, ou que a gente teoriza, que a gente vem aqui e começa a debater essas teorias todas. Teoricamente, Daryl e Carol voltam para casa, né? Daryl teve possibilidade de voltar na primeira temporada, naquele final da primeira temporada, ele não retorna. A segunda temporada, né, também não tem como voltar, acontece lá a questão do avião, do Ash levando o Lohan para a América, que a gente até agora não tem essa informação do que aconteceu, mas esse assunto para um outro momento. Terceira temporada tem agora a questão toda lá do incêndio do barco. E a 4ª temporada, a gente tem, digamos, essa questão toda de jornada para que esses personagens voltem para casa. Só que muito do tema, inclusive aquele último diálogo que tem de Daryl e Carol sentadinhos lá na beira da praia, antes que aconteça a questão toda, né, do incêndio no barco, sobre o lobo solitário, sobre não se sentir pertencente em nenhum lugar, sobre voltar ou não voltar, sobre se ele não vai se sentir novamente daquela mesma forma como ele se sentiu, mesmo retornando para, né, para casa, para Alexandria, para Locomoel, para junto dos seus entes queridos. Aí tem aquela questão toda de família. Tem muito a questão que é tema desde o primeiro segundo de Daryl Dixon, sobre o Daryl merecer ser feliz, que agora esse assunto se estende também para Carol. O que aconteceu essa semana, tá? Quinta-feira, que marca o dia 20 de novembro, é a última data de gravação da série e também do Norman Reedus como Daryl. A Melissa McBride como Carol, ela teve sua última diária de gravação na segunda-feira. E já fica assim uma ponta de dúvida assim, pô, cara, será que
a última cena desses personagens daqui a pouco não é em conjunto, eles não estão juntos. Será que algo aconteceu para que esses personagens não estejam juntos no mesmo lugar nesse momento final? Será que aconteceu literalmente assim uma despedida entre os dois e cada um seguiu o seu caminho? Talvez o caminho do Daryl seja realmente ser essa questão toda de lobo solitário. Será que ele não voltou para casa? Será que a Carol voltou para casa? Ou será que vice-versa? Será que o Daryl voltou para casa e a Daryl acabou a Carol acabou ficando na Espanha junto com o Antônio, por exemplo, né? Que é esse relacionamento todo que propicia também a Carol ter talvez um final feliz depois de tudo que ela sofreu e perdeu, tudo mais, dentro desse universo pós-apocalíptico, tudo mais. Tem várias questões aqui, tá? Então, assim, eu fiquei um pouco impactado, tá, com o que foi falado pro Norman Reedus, tá? Não vou mentir, cara. Eu fiquei um pouco impactado, assim, com o teor, que obviamente ele é extremamente emocional e obviamente que ele fica em aberto também pra gente teorizar se ele tá falando em relação ao personagem e principalmente em relação ao spin-off, ou se ele está falando da sua trajetória por completo com esse personagem que se encerra também agora com essa spin-off. Se ele não tá dando uma despedida do universo de Walking Dead por completo. Porque, vamos pegar uma coisa, tá? San Diego Comic Con. San Diego Comic Con, painel de Daryl Dixon, quando foi anunciado que a 4ª temporada seria a última, Norman Reedus deixou bem claro lá, porque isso veio, né, da sua própria boca. Ele falou isso. Que não seria a última vez que nós veríamos o personagem com o encerramento da 4ª temporada. A gente veria o personagem novamente. E aí, entre, né, San Diego Comic Con, 3ª temporada de Daryl acontecer, e também agora, né, o anúncio do final da spin-off, final das gravações, ele com essa despedida no Norman Reedus, a gente teve a questão toda Andrew Lincoln, ele falar lá na entrevista, aquela coisa toda, quando ele estava com o Lisa Vikander, para promover uma peça que eles estavam ali, né, para fazer a divulgação toda, e é perguntado sobre The Walking Dead, ele responde que conversas estão acontecendo e tudo mais. Depois no San Diego de Málaga, né, que aconteceu um pouquinho antes do final da exibição da 3ª temporada de Daryl Dixon, o Norman Reedus responde no painel também que sabe que as conversas estão acontecendo, que sim, é verdade que as conversas estão acontecendo. Se tivermos, tá, um momento de, vamos imaginar assim, cara, encerrou Daryl Dixon, 4ª temporada, sem com que os dois personagens voltem para casa, por escolhas deles, tá? Porque daí eu vou botar uma gaveta, tá? Eu não acredito que a gente vai ter a morte de um desses dois personagens. Não acredito que essa vai ser a escolha final. Tô baseado em teorias da minha cabeça, obviamente, mas ao mesmo tempo, assim, pegando um sentimento do que Danai Gurira falou depois que The Ones Who Live, né, teve o seu encerramento ali, que nunca foi cogitado, cara, pro retorno, né, tanto de Michonne quanto de Rick na história de The Ones Who Live, cara, nunca foi cogitado por eles que tivesse a morte de um ou de outro personagem. Não acredito que Melissa McBride tenha voltado ou que Norman Reedus esteja contando essa spin-off para entregar algo assim nesse momento final. Não acredito. Eu acredito muito mais que se possa ter havido uma despedida entre esses dois e que uma possibilidade seja realmente com o intuito de alcançar um final feliz. Mesmo que o final feliz pro Daryl seja não estar com alguém, seja encontrar uma paz própria dele, onde ele continue o seu caminho como esse tal lobo solitário, como é colocado naquele diálogo final, repetindo, do Daryl com a Carol, sentadinhos lá na praia, na Espanha e tudo mais. Pode ser isso, entendeu? E que o caminho da Carol seja ou voltar para casa com o Antônio, ou permanecer lá com o Antônio. Não acredito também que ela tenha ali uma despedida do Antônio. Aí que tá. Como a gente tem, sabe, a gente tem uma memória desses personagens muito grande. E ao mesmo tempo tem um carinho, uma ligação, um afeto com esses personagens gigantesco. Se não for colocado realmente, cara, uma história em que todos os personagens acabem se reencontrando, que tu não tem uma possibilidade de um final feliz com todos eles, eu não acho que eles entregariam para os fãs uma grande tragédia para esses personagens. Ou seja, eu também não acho que o Antônio vá ser mais uma perda que a Carol vai ter que viver. Não vejo isso realmente acontecendo. Então, esse caminho todo, galera, pô, mexeu completamente com a minha cabeça.
Se essa despedida realmente do Norman Reedus é referente, cara, ao seu tempo todo de agradecimento gigantesco, a nós, fãs, né, a oportunidade de ter vivido esse personagem, o quanto que esse personagem cresceu, o quanto que ele recebeu de volta por estar também interpretando esse personagem, né, é literalmente a sua questão toda de um grande agradecimento a todo esse tempo que ele viveu, que se encerra agora, no dia de hoje, 20 de novembro de 2025, com o último dia, a última diária de gravação de Daryl Dixon na sua quarta temporada, que vai ser a última temporada. Então, caso aconteça alguma coisa, cara, além de a gente ver esses personagens todos aparecendo, é algo que tá ainda incerto, porque é algo que pode estar sendo conversado, algo que pode estar sendo, além de uma conversa, algo que pode estar sendo negociado para que tipo de história, que tipo de retorno, quanto tempo de gravação, que culmina com quantos episódios, como é que funcionaria isso, quem voltaria, entendeu? Se a gente teria essa história acontecendo em Alexandria, em Commonwealth, como que aconteceria tudo isso para realmente valer a pena ter todo esse reencontro, ou se daqui a pouco vai ter algo que pode ser gravado, né, no ano que vem, provavelmente talvez não na Espanha, pode ser gravado na América, se tiver o retorno do Daryl, por exemplo, de uma participação do Andrew Lincoln como o Rick ali, para tu ter uma cena de reencontro. Não uma série de reencontro, mas uma cena de reencontro entre esses dois que seja realmente algo que, né, faria muito sentido as conversas entre o Lincoln de retornar para The Walking Dead, apenas ali para ter esse momento de reencontro com o Daryl. Então, eu acho muito curioso, galera, tá? Até que novos anúncios aconteçam no nosso universo, que a gente possa realmente entender assim, ó, o que está realmente acontecendo além dessas linhas que Norman Reedus publicou hoje no X, na sua postagem de despedida, que pode ser, cara, é emblemático, tá? Pode ser algo. Os planos mudam. Aí que tá, os planos mudam. Os planos, né, eram tais antes para os filmes de Rick Grimes, depois da saída do Lincoln da série principal, que acabaram virando The Ones Who Live. A maneira como The Walking Dead ia seguir, a pandemia também acabou levando a eles sentarem, conversar e definir que The Walking Dead ia acabar. The Walking Dead, né, tinha um plano ali de durar até 15 temporadas, que a partir da 12ª, quem iria ali liderar The Walking Dead seria Lauren Cole e Jeffrey Morgan. Lauren Cole já estava com o retorno confirmado, que daí teria saída de Norman Reedus de Melissa McBride, né, na continuidade de The Walking Dead. As coisas mudam, cara, os planos mudam. Então, o que foi falado lá em julho na San Diego Comic Con, daqui a pouco pode não ser mais nem o desejo do próprio Norman Reedus, entendeu? Daqui a pouco pode ser o desejo dele de concluir esse universo de tal forma, porque concluiria seu personagem, entendeu? Daí tem algumas falas que o Norman Reedus também falou em 2024, que seria, cara, ainda vejo, né, como reinventar né, The Walking Dead, o universo The Walking Dead ali, independente de ser o final ou não da série, né, de interpretar os personagens por mais 7 anos. São coisas que são faladas que não necessariamente são verdadeiras e não necessariamente seja o real planejamento de como as coisas realmente estão acontecendo lá nos corredores da MC. Então eu fiquei com uma pulga violenta atrás da orelha, se realmente não é uma despedida de Norman Reedus do nosso universo The Walking Dead, e que a gente vai poder começar a teorizar muito também sobre o que acontece na final do spin-off e o que poderia ou não acontecer numa sequência toda. E essa questão do Mr. McBride, tá? Ter terminado suas gravações 3 dias antes do Norman Reedus também, cara, é algo importantíssimo, assim. Porque pode ter acontecido simplesmente uma despedida entre esses dois personagens, deles não encerrarem, né, a sua participação juntos da spin-off. Algo realmente poderia também acontecer para esse destino da Carol ser um destino onde ela encontra a felicidade, encontra a paz e não ser o mesmo caminho do Norman Reedus para encontrar essa felicidade e essa paz, né? É curioso, cara. É curioso, curioso, curioso. Galera, coloca mais comentários o que vocês acharam sobre essa despedida do Norman Reedus, o que vocês acham que vai acontecer nesse futuro todo. A Mari do Fotos Dead, galera, tá fazendo uma cobertura completa, tanto no Instagram quanto no Facebook. Confiram lá, porque ela já colocou, inclusive, o vídeo do Norman Reedus lá, o cara abrindo champanhe junto com a equipe de produção, aquela festa toda, entendeu? E aí, galera, o que será que vai acontecer? Se prepare que vai ter muito conteúdo aqui no canal pra gente poder teorizar cada vez mais o que pode acontecer nesse futuro todo do nosso universo The Walking Dead que temos para 2026 confirmados, tá?
quarta e última temporada de Daryl Dixon e a terceira, que pra mim, vai ser a última temporada de Dead City. Isso é o que a gente tem confirmado para 2026. Vamos ver quando que teremos outra novidade, um outro anúncio do nosso universo The Walking Dead. Tem algumas teorias que estão pipocando aí, vou trazer em vídeos separados também. Galera, não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.